Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e este é o podcast Filosofia Pop. Este é o nosso episódio número 236. Recebemos Diego Diel para a conversa sobre Henrique Dussel. Nessa edição exploramos a trajetória rica e transformadora de Dussel, um dos maiores filósofos do nosso tempo. Nascido na Argentina, ele começou influenciado por Heidegger e pela juventude católica, mas evoluiu para se tornar um expoente da teologia e filosofia da libertação latino-americana. Diego Diel nos guia por etapas chaves de sua obra, desde a inspiração em Levinas e a ênfase na autoridade do oprimido, como indígenas, negros, mulheres e pobres da América Latina, até críticas ao eurocentrismo, diálogos com o marxismo e reflexões sobre o colonialismo, uma discussão profunda sobre identidade, opressão e libertação que conecta a filosofia à realidade social. Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. O episódio de hoje é uma parceria com o projeto de extensão Filosofia, Cultura Popular e Ética, desenvolvido na Universidade Federal de Jataí. Você pode encontrar mais textos e informações no nosso site, filosofiapop.com.br. Temos página no Facebook, Instagram, perfil no Twitter e canal no YouTube. Nosso e-mail é contato@filosofiapop.com.br. Vamos então para a nossa conversa com Diego Diel sobre Henrique Dussel. Hoje a gente conversa novamente com o professor Diego Diel. A gente já fez um episódio falando de direitos humanos na América Latina. E hoje nossa conversa, de certa forma, é complementar, porque lá naquele episódio a gente começou a falar um pouco sobre Henrique Dussel, e hoje nosso episódio vai ser focado no Henrique Dussel, né? E eu queria começar perguntando para o professor Diego sobre a trajetória do Dussel. Como você descreve essa trajetória desse autor? Muito bem, obrigado por esse novo convite, Marcos. É uma honra estar aqui nesse podcast, e ainda mais falando dessa vez de forma inteiramente dedicada ao Henrique Dussel, né? Que é um filósofo muito importante, eu diria que um dos maiores do nosso tempo, ele tem uma trajetória muito rica, né? Que precisa ser compreendida na sua totalidade. Porque, veja, ele vem da Argentina, né? Tinha uma inspiração original na filosofia de Heidegger, era inclusive, né, da juventude católica, de uma linha um pouco mais conservadora, e que depois se tornou um expoente da teologia da libertação e também da filosofia da libertação latino-americana, né? Inclusive o fato de ele ser um teólogo da libertação gerou muito preconceito com a obra filosófica dele, né? Muitos filósofos não o reconhecem como filósofo, e sim apenas como um teólogo, né? E ele sempre fez questão de demarcar muito bem o que é a teologia dele, o que é a filosofia dele. Inclusive, depois dos anos, final dos anos 70 em diante, ele não produziu mais obras de teologia, ele focou apenas, exclusivamente, na filosofia. Eu não sou um grande especialista na teologia da libertação dele, então eu vou focar mais na sua pergunta, que é sobre a filosofia da libertação que ele produziu. E aí eu digo para ti assim, que tem algumas etapas. A primeira etapa é essa heideggeriana, né? Uma segunda etapa, um segundo momento, vai ser inspirado no Emmanuel Levinas e no Paul Ricoeur, né? Então, a partir do Levinas e da filosofia da alteridade, do outro, o Dussel ele vai identificar que na América Latina o outro é o indígena ameríndio que foi colonizado, são os povos negros, né, que vieram escravizados da África, é a mulher, é a criança, é o pobre, né? O latino-americano é um ninguém, é um outro, na medida em que ele é produto de uma mestiçagem violenta, né? Porque ele é filho do estupro do branco europeu sobre a mulher indígena e a mulher escravizada da África, né?
E esse latino-americano, ele não é um indígena, ele não é africano e ele também não é europeu, né? E na medida em que ele tentou ser reconhecido pelo seu pai branco europeu, e isso não aconteceu porque ele é um filho não oficial, né? Ele se vê como um ninguém. Então, o Dussel ele encontra muitos outros na filosofia da alteridade do Levinas, né? E aí é que nasce a filosofia da libertação latino-americana, que é uma filosofia desse outro oprimido que luta pela sua libertação. Ele foi acusado por um certo marxismo bastante dogmático, né, meio manualesco, de ser um filósofo populista. Então vamos lembrar que aquele período ali do nascimento da filosofia da libertação, que é final dos anos 60, começo dos anos 70, é o período ali da crise do peronismo na Argentina, né? E que vai acabar desaguando numa ditadura. E muitos filósofos marxistas identificaram no peronismo um populismo, né, contrário às ideias marxistas, né, e o Dussel acabou sendo acusado de ser um filósofo populista e antimarxista, né, sobretudo por uma tradição do marxismo específica que era a dos autosserianos. O Horácio Cerruti vai ser a principal figura nessa época, né, que vai enfrentar o Henrique Dussel, que vai então nos anos 80 partir para um terceiro momento, que é o momento de mergulhar nas obras de Marx, né? Então ele vai para a Alemanha, ele tem acesso à Mega, né, que são as obras completas e originais do Marx e do Engels, que até hoje não foram completamente publicadas, né? Que muitas coisas novas têm surgido, têm sido resgatadas, têm sido localizadas, etc. Mas, assim, o Dussel ele teve acesso, naquela época, anos 80, àquilo que se tinha como o estado da arte das obras completas de Marx e Engels do original, né? Sem as traduções muito questionáveis, sem os recortes filológicos também bastante suspeitos, né? Então, quando ele tem acesso à obra completa do Marx, ele faz isso para tentar entender um pouco das críticas que os marxistas faziam a ele, né? E ele chega à conclusão de que, na verdade, marxista era ele, o próprio Dussel, e que os autosserianos não estavam sendo muito fiéis à obra original de Marx, né? Então, isso é a obra dos anos 80 dele. Ele produz 4 livros sobre a filosofia da libertação e o pensamento de Marx, né? E não daquele Marx das primeiras obras, o Marx do Capital, né? Então, ele vai produzir uma obra sobre os Grundrisse, antes dessa febre que virou os Grundrisse aqui no Brasil, na América Latina, né? No Brasil, muito tardiamente, aí no final dos anos 2000, né? 2010. Então, ele já nos anos 80 produz uma obra sobre os Grundrisse e a filosofia da libertação. Depois disso, né, ele tem uma obra sobre os cadernos preparatórios do Capital, de 61 a 63, e uma obra sobre os últimos cadernos preparatórios do Capital, de 63 até 65, que ele vai juntar com as reflexões de Marx após a publicação do Capital, até o debate com os chamados populistas russos, né? Final dos anos 1870, início dos anos 1880, e, por fim, uma obra de metáforas teológicas, né, que talvez seja a única obra em que o Dussel ele volta, de alguma forma, a refletir sobre a teologia, fazendo aproximações aí com algumas metáforas que o Marx utilizava, né? Como, por exemplo,
a identificação do capital com Mamon, né, ou com Baal, com as figuras que foram identificadas com o demônio na tradição judaico-cristã ocidental, né? Então, isso é o Dussel dos anos 80, o Dussel que vai a Marx, né, e que descobre que ele é marxista, né, e que a filosofia da libertação que ele produzia tinha uma inspiração em Marx. E aí, nos anos 90, vem uma quarta fase do pensamento dele, que é o momento da ética da libertação, né, e é um momento em que ele vai dialogar, sobretudo com o Karl Otto Appel, que é a quarta fase dele, né, nos anos 90, e aí, assim, eu falava do Appel, mas tem uma obra importantíssima aí, antes do diálogo com Appel, que é a obra, assim, que inaugura o giro descolonial, né, que é 1492, O Encobrimento do Outro. A obra frequentemente Essa obra ela é decisiva porque ela é produzida, né, naquele momento de reflexão sobre os 500 anos da chegada dos europeus na América Latina, né? E esse debate chega no Brasil mais forte com os 500 anos da chegada dos portugueses no Brasil, né? Então vai ser em 2000 que esse debate ganha força no Brasil, mas na América Hispânica é um debate que é inaugurado em 1992, com os 500 anos da chegada de Colombo lá na ilha de Santo Domingo, né? De São Domingos, melhor dizendo, e atual Santo Domingo. E ali é uma obra de nascimento do giro descolonial, porque é onde o Dussel está apontando que, bom, 1492 é o momento do nascimento da modernidade, e a modernidade tem por característica a colonialidade, né? Então, contra todas as teorias que ele vai chamar de eurocêntricas sobre a modernidade, que dizem que a modernidade começou com algum evento provinciano da Europa, né? Ou a reforma papal, ou o renascimento cultural italiano, ou o renascimento comercial em Flandres, ou a reforma protestante, etc, etc. O Dussel vai dizer, olha, a modernidade começou em 1492 com a chegada dos europeus na América, né? Então, é um momento decisivo aí, né? De muita coisa que vai seguir depois na obra do Dussel. E logo depois, né, ele começa o diálogo com Karl Otto Appel, que é grande filósofo da segunda geração da Escola de Frankfurt, né? Eu diria que responsável pelo giro transcendental kantiano de Jürgen Habermas, né? Habermas, que é um filósofo que rejeitou a proposta de debate do Dussel, né? E quem acabou aceitando esse debate filosófico foi o Karl Otto Appel, e então, nos anos 90, o Dussel ele vai, nesse debate com o Appel, desenvolver a ética da libertação, né? Então, ele estava na filosofia da libertação, ele vai, nos anos 90, desenvolver uma ética da libertação, e nessa ética da libertação ele vai construir uma arquitetura tridimensional, né, com um momento material da ética, um momento formal da ética e um momento de factibilidade que ele vai incorporar da filosofia do Franz Rinkelambert, que a gente vai ter oportunidade de falar um pouquinho aqui mais para frente nessa nossa conversa, né? Mas então esse é um quarto momento, né? Ou talvez já um quinto, se a gente fosse colocar o 1492 por si só como um quarto momento, enfim. E ainda tem um último momento aí da filosofia dele, que é a política da libertação, que ele vai começar a desenvolver ali a partir da chegada do Evo Morales, né? Na presidência da Bolívia, também
o novo constitucionalismo latino-americano, as novas constituições, aquilo que ele chamou de primavera política latino-americana, né, que é simbolizado pelo comandante Hugo Chávez na Venezuela, pelo presidente Evo Morales da Bolívia, pelo presidente Rafael Correa no Equador, que já vinha, né, da experiência de Lula no Brasil, de Kirchner na Argentina, né, e que, enfim, teve uma experiência precursora e resistente até hoje, né, de Fidel Castro em Cuba, né, a experiência do sandinismo na Nicarágua. Então, depois de construir uma ética da libertação, ele partiu para uma última fase que foi a política da libertação, né, que levou ele a produzir, então, esses 3 volumes da política da libertação. E logo após a publicação do 3º volume, né, ele ainda lança lá um ensaio de uma estética da libertação latino-americana e, infelizmente, ele nos deixa em novembro de 2023 com uma vastíssima obra, né, dezenas e dezenas de livros, era praticamente um livro por ano que ele publicava, né, desde os anos 60, então uma coisa assim gigantesca, né, e original, não é aquele produtivismo acadêmico de uma obra por ano que vai se requentando as mesmas coisas, tal, não. Tem uma coerência, né, mas tem sempre coisas novas, estão sendo produzidas aí em cada uma das obras que ele publicou, né, livros, artigos, capítulos, conferências, etc, etc. Eu vou voltar, a gente vai voltar em vários pontos desses, né? Eu acho que um que a gente pode puxar é a crítica à modernidade, com essa ideia da colonialidade e o que ela tem de emancipação e de dominação, por exemplo, na ideia de criação de direitos humanos. Mas eu acho que aí também tem um ponto que você já me falou sobre isso, como essa própria visão da modernidade, nos últimos momentos, ele também estava passando por revisão do Dussel, não é? Sim. Veja, tem uma coisa que acontece, né, quando eu tenho contato direto com o Dussel, que eu tive a sorte de fazer doutorado de sanduíche no México, e então eu tive um tempo, né, de estar no México com o Dussel. Não dei muita sorte, também porque peguei uma fase em que ele estava como reitor da UACM, a Universidade Autônoma da Cidade do México, né? Ele ele recebe o convite no meio de uma crise da universidade. Era uma universidade pequena, recém-criada, que teve um movimento estudantil contra uma denúncia de corrupção da reitoria anterior. E aí ele, produzindo a política da libertação, muito inspirada no chamado poder obediencial dos povos indígenas, né, dos zapatistas lá de Chiapas, e também do Evo Morales e dos indígenas da Bolívia, né, ele diz que ele atende a esse chamado e exerce, então, o poder obediencial como reitor da universidade. E aí o resultado é que ele obedecia mesmo, né? Ele tinha muitas tarefas na reitoria e a gente conversou ali no gabinete da reitoria da UACM. Então eram reuniões sempre muito curtas, muito atribuladas, né? Com muitos chamados que aconteciam, tal. Mas assim, tudo isso para dizer que meu primeiro encontro com ele daquele jeitão reflexivo dele, né? Ele levanta o dedinho assim e fala: mira, André Gunder Frank, hay que pensar sobre Reoriente, que é a última obra do André Gunder Frank, né? Traduzido aqui para o castelhano como Reorientar. Eu não sei se foi traduzido para o português ainda essa obra, mas é a última obra do André Gunder Frank, que é um dos grandes nomes da teoria da dependência
e da teoria marxista da dependência, né? E o Gunder Frank, nesse livro, aponta que o Ocidente ele só foi central em termos econômicos e políticos, etc., a partir do começo do século XIX, e não antes, né? Por que isso é importante? Porque o Dussel, ainda lá no 1492, o encobrimento do outro, ele ainda é um adepto da tese do Immanuel Wallerstein, da teoria do sistema mundo, que nasceu em 1492, né? Então, o que tinha antes era um sistema interregional, não era o sistema mundo, porque a Europa estava, a América estava fora desse sistema interregional. Então, com a chegada da América, se forma o sistema mundo, e esse sistema mundo já tem a Europa no centro, né? Essa é a tese do Dussel do 1492, o encobrimento do outro. E com o Gunder Frank, ele percebe que não é imediato. A Europa não se torna o centro do sistema mundo quando Colombo pisa na ilha de São Domingos, né? Mas é um processo sincrônico e diacrônico de 300 anos de acumulação primitiva, né, usando aí o conceito do Marx, e de colonização, em que a Europa vai se tornando o centro do mundo, né? Mas isso não faz com que Dussel rejeite a ideia que ele lançou no 1492 de que a modernidade nasceu ali, em 1492. Então, veja, a modernidade nasceu em 1492, com uma Europa que era periférica, não era central, mas que inaugura ali em 1492 o colonialismo e a colonialidade do poder, do saber, do ser, etc., né, usando aí o referencial teórico do Aníbal Quijano, e aponta, então, que isso já na política da libertação, que é essa última fase aí do pensamento do Dussel, que nós temos dois momentos da modernidade, que ele vai chamar de modernidade temprana, uma modernidade inicial, que começa em 1492 e vai até o Iluminismo, e as revoluções burguesas e a Revolução Industrial da Europa Ocidental do começo do século XIX, e a modernidade madura. A modernidade madura, ela é afirmada filosoficamente com a filosofia de Kant em diante. Kant, Hegel, etc., aí já é a modernidade madura, né? Então, aquilo que era a modernidade sem mais, de 1492, da Europa já o centro do mundo, e Descartes, Spinoza, o empirismo inglês, etc., já uma filosofia do centro do mundo, né, e da racionalização do domínio europeu do mundo, na verdade, agora é visto como uma etapa inicial de formação do pensamento moderno que chega na sua plenitude com a filosofia kantiana, com a filosofia hegeliana e a filosofia pós-hegeliana, tá? Em que modernidade é colonialidade, e aí a gente vê que a colonialidade ela está presente nas duas fases, tanto no início da modernidade quanto na modernidade madura, e essa modernidade é colonialidade, e ela tem preceitos que são mais ou menos os mesmos desde 1492, né? Que é o penso logo existo, que só é possível por conta de um ato colonizador anterior, que é o domino logo existo, colonizo logo existo, né? O Dussel vai mostrar que Descartes não seria possível sem a filosofia jesuíta do século XVI, que é o século inicial da colonização, né? E os jesuítas são muito importantes nesse século XVI, porque eles são os primeiros europeus que estão tendo um contato direto, imediato,
com essa nova humanidade, né, que era até então desconhecida, que são os ameríndios. Né? E problemas novos para a filosofia ocidental surgem ali daquele contato, porque eles precisam primeiro resolver o problema de se os ameríndios eles eram seres humanos. E para responder a essa pergunta é preciso responder a pergunta, mas o que é o ser humano? E a resposta a essa pergunta é a de que o ser humano é um ser racional, é um ser que tem razão. E aí o segundo passo é se perguntar o que é a razão. O que é a razão humana, né? Então, quando eles constatam que os ameríndios eram seres humanos, eles precisavam responder se eles eram racionais. E aí a resposta é não. Eles são humanos, mas eles não são racionais. Nós precisamos chamá-los à razão, racionalizá-los. E racionalizá-los é torná-los capacitados ou, enfim, adaptados à razão que é a razão elaborada pelos europeus, né? E aí, dentro de toda aquela tradição que eles resgatam lá da antiguidade, da filosofia helênica, etc, etc. A gente fala de colonialidade, já está pressuposta essa fronteira racial hierarquizante, né? Porque é um conceito que a gente está repetindo aqui, modernidade, colonialidade. Mas eu acho que para a pessoa que não ouviu esse conceito, nunca ouviu falar desse conceito, queria que você explicasse um pouquinho sobre ele. Claro. Nós temos uma diferença fundamental entre colonialismo e colonialidade, né? O colonialismo ele foi uma política que foi implantada pelos europeus, né? E por nenhum outro povo mais na história da humanidade, né? A gente pode, claro que houve outras civilizações que ocuparam, que escravizaram, etc., mas não com um projeto de colonialismo como os europeus desenvolveram. Né? E esse colonialismo, que é o ato de transformar outros territórios em colônia, e os povos que ali habitam em súditos, vassalos e muitas vezes, inclusive, escravos, né? Isso é parte do colonialismo. Esse colonialismo é superado com a abolição da escravidão, primeiro dos ameríndios, né, depois dos escravos trazidos da África, e a etapa final que encerra o colonialismo se dá com as independências políticas nos países da América portuguesa, hispânica, etc. Só que a colonialidade permaneceu e permanece até hoje. Essa é a tese central do Aníbal Quijano, que com esse artigo, né, Colonialidade do Poder e Classificação Social, inaugura o chamado giro descolonial ou teoria descolonial, que aponta que a modernidade é colonialidade e a colonialidade nada mais é do que a instauração de um padrão de poder mundial baseado num critério racial. Então, a ideia de raça não existia até então. Né? Existiam as noções étnicas de cada povo, de cada civilização, etc. Mas essa ideia de uma racialização da humanidade em brancos, negros, vermelhos, que são os ameríndios, amarelos, que são os asiáticos, etc., é uma invenção da Europa moderna, né? E ela é usada para classificar os seres humanos. Então, é construída uma pirâmide racial em que lá na base estão os ameríndios, porque seriam os menos racionais de todos, depois os africanos, que seriam os segundo menos racionais, e aí, curiosamente, eles colocam os amarelos asiáticos abaixo deles, brancos europeus. Né? E muito em função também da religião. Né? Então, na medida em que os asiáticos não são cristãos,
eles são menos racionais do que os europeus que conseguiram chegar a um estágio civilizatório capaz de compreender a figura de Deus e a possibilidade de um filho de Deus que é um ser humano, né, e que pode fazer milagres e ressuscitar da morte, etc, etc. Né? Então, os brancos europeus estão no topo da pirâmide e, a partir daí, isso é critério para tudo. É critério do saber. Então, os saberes têm essa hierarquia racial, né? O ser, ou seja, quem é mais e quem é menos, quem tem o direito de dominar, quem tem o direito de escravizar. E isso está com todas as letras na filosofia da modernidade madura de Kant, ou da filosofia de Hegel. Né? Os povos mais racionais têm o direito de escravizar, inclusive, os povos menos racionais, de dominar os menos racionais, etc. Então, é uma colonialidade do poder, porque, no final das contas, poder o poder fazer, e poder fazer também, fazer os outros fazerem coisas, e o critério racial ele foi estabelecido e era o que dava para os europeus, na sua subjetividade, a ideia de que eles tinham direito sobre o território que eles conquistaram nas Américas, né? Que eles tinham direito de escravizar os povos da África, que eles tinham direito de tomar territórios na África e depois na Ásia, etc. Então, essa é a colonialidade, do poder, do saber e do ser. Existe aspecto positivo na modernidade para Dussel? Existe. E aí é o ponto em que ele diverge dos chamados pós-modernos, né? O Dussel, ele se coloca como um filósofo transmoderno e vai falar numa transmodernidade que tem o objetivo de reivindicar e conservar os elementos emancipatórios da modernidade e condenar os elementos opressores, colonizadores, irracionais dessa mesma modernidade. Né? Então, ao invés de condenar toda a modernidade, dizendo que toda ela tem que ser abandonada, não há nada que pode ser salvo, resgatado, preservado, ele diverge dessa postura pós-moderna, né? Sem cair numa postura que ele considera ingênua dos hipermodernos, por exemplo, né? Ou daqueles que consideram que a modernidade é um projeto que não foi cumprido, que não chegou até onde tinha que chegar. Não, para o Dussel, assim, a modernidade é isso que a gente viu com a implantação dessas sociedades modernas, tecnológicas, científicas, capitalistas, ou de um socialismo real, que fracassou em vários aspectos, né? E nem o capitalismo, nem esse socialismo que foi praticado nos últimos séculos são completamente condenáveis, né? Porque eles trouxeram elementos de emancipação. A razão não pode ser condenada por si só, por ser razão, né? Mas os elementos sacrificiais da razão moderna é que devem ser criticados e devem ser superados. Tudo isso para dizer que nós não devemos condenar a ciência por si só, por ser ciência, ou a filosofia por ser filosofia, ou a tecnologia por ser tecnologia, né? Essas são conquistas da humanidade, conquistas emancipatórias, né? Para a humanidade superar as necessidades impostas pela natureza, né? Ou uma certa condição de opressão, né? Que a lei do mais forte impunha que os mais fracos eram sempre dominados, oprimidos, etc. Então, a modernidade ela trouxe padrões civilizatórios, mas trouxe junto também padrões irracionais e sacrificiais.
E ele vai no 1492, O Encobrimento do Outro, mostrar como a modernidade ela substitui o culto a deuses, né, de vários tipos, a um culto de um novo deus, um deus pagão, que é o deus dinheiro, o deus capital. Então, é falso também a ideia de que a modernidade ela é laica. Na verdade, assim, ela desenvolveu um novo tipo de religião, a religião do ouro, do dinheiro, do capital. E nesse aspecto, o maior teólogo ou antiteólogo do capitalismo chama-se Karl Marx, né, porque ele mostra a teologia do capitalismo. O Dussel, ele resgata Marx e Hegel de forma original, né? Transformando, você fala da transformação na leitura do Capital não como ontologia, mas como ética. Eu queria que você falasse um pouco uma ética da dignidade do trabalhador, né? Eu queria que você falasse um pouco desses autores, como eles são apropriados, Hegel e Marx. A gente falou um pouquinho como ele revira Kant do avesso. Agora eu queria falar um pouquinho desses outros autores. Certo. Como resumir em alguns minutos uma questão dessa? Veja, primeiro acho que a gente tem que entender que o Dussel vem de uma tradição heideggeriana, que é a de uma filosofia ontológica. E a filosofia ontológica é a filosofia do ser, né? Que vem lá de origens de Parmênides, o ser é, o não ser não é, né? E o que é o ser para essa filosofia ontológica? O ser é a totalidade. E o que é a totalidade? É o mundo como ele é, no seu todo e nas suas partes, né? Então, nesse aspecto, a filosofia de Hegel também é uma filosofia ontológica, porque Hegel pensa no mundo e na fenomenologia do espírito, que vai se decantando no mundo real concreto, né, como produto de uma grande ontologia em que o todo é produto das partes, as partes são produto do todo, e o movimento do todo para as partes e das partes para o todo é um movimento dialético. A dialética entendida como movimento de transição de instâncias distintas, né? E também como método de pensamento. Então, Hegel ele vai resgatar aquilo que era um elemento quase que estritamente retórico do Aristóteles, da dialética do Aristóteles, e vai dizer, olha, na verdade, não é só o pensamento humano que é dialético, ou a argumentação que é dialética, mas o mundo é dialético, o espírito é dialético, né? O movimento do universo é dialético, porque tudo se move com base na tese, na antítese e na síntese, né? E é então da afirmação, da negação e o choque que isso gera na negação da negação, que é o produto dessa tensão, esse é o movimento contínuo do universo, né? Pois bem, isso é Hegel. Marx, ele vem de uma tradição hegeliana, só que muitos marxistas esquecem que o Marx rompeu com Hegel e rompeu a partir de Feuerbach. Feuerbach foi um filósofo que é muito subestimado, né? Até porque depois o próprio Marx superou a filosofia de Feuerbach, mas veja, o Marx nunca criticou publicamente a filosofia de Feuerbach. Ele criticou publicamente a filosofia de Hegel, mas não a de Feuerbach. Por quê? Porque ele viu no Feuerbach elementos de uma materialidade, de uma concreticidade que não existiam na filosofia de Hegel. E essa materialidade, o Dussel, ele vai dizer, ela é a ponte
para fora da totalidade. Porque o que é a totalidade para Dussel? É o sistema. É o sistema social, né? É o mundo como ele é hoje, como ele está hoje, né? Agora, por que o mundo se transforma? Numa filosofia ontológica, o mundo se transforma e o que é hoje não é mais amanhã por elementos internos do próprio sistema, pelo movimento dialético do próprio sistema, das regras internas do próprio sistema, né? Então, o capitalismo vai acabar porque ele é um sistema econômico, social, político, etc., etc., que tem regras internas que levam a uma baixa tendencial da taxa do lucro e, uma hora, esse sistema vai acabar, que ele vai se autoimplodir. Então, está explicado por que tem muito marxismo que acha que é só cruzar os braços que lá na frente o capitalismo vai se suicidar, né? E o Dussel, ele diz, olha, o Marx, ele, quando encontra a corporalidade viva do trabalhador, ele está encontrando o outro. E o outro é o elemento central que tira a gente para fora do sistema, da totalidade vigente, da totalidade existente. E esse outro, essa alteridade, ela é aquilo que o Levinas chamava de infinito, na sua grande obra Totalidade e Infinito. Né? Então, ou seja, a totalidade é um sistema que está o tempo todo drenando a energia que vem daquilo que está fora desse sistema, que é esse infinito. O outro é um infinito perante o sistema estabelecido. Por quê? Porque o outro ele pode falar aquilo que é impossível para o sistema, nas regras do sistema, né? Então, e no entanto, mesmo sendo proibido, o outro, ele é absolutamente outro, ele não está nem aí para o sistema estabelecido, e ele vem da sua alteridade e afirma essa alteridade perante o sistema. E esse é o momento da analética, ou anadialética. Ana significa além, mais além. Então, o outro, ele está além do sistema estabelecido, né? O sistema, ele vive desse outro, desse que está além, aprisionando esse outro, né? A questão é que o movimento de libertação, ele vem do outro oprimido, que afirma contra o sistema aquilo que é impossível para esse sistema, né? Que gera tilt no sistema, que quebra o sistema. E aí esse é o momento analético. Então, não se trata de negar a dialética, né? O Dussel reconhece que o sistema é dialético, mas falta compreender que esse sistema não vem do nada. Ele vem do nada em termos sistêmicos, né? Porque aquilo que está fora do sistema é o não ser. É o absolutamente nada, é o inexistente para o sistema. Se a gente for pegar no debate do direito, o direito, enquanto um sistema estabelecido, um sistema jurídico, social, qualquer coisa do tipo, né? Sem querer ser lumaniano aqui, porque eu não sou, mas um positivista, né? Ele diz que o direito é a lei e que não existe direito fora da lei. Ou seja, o fora da lei é o nada. E é mais ou menos essa a ideia. Aquilo que está fora do sistema é um nada para o sistema. Mas, no entanto, é de onde o sistema se nutre, absorve sua força, seus elementos. O capitalismo é um sistema que drena a corporalidade viva do trabalhador, a força de trabalho do trabalhador, e essa força de trabalho do trabalhador é aquilo que interessa a esse sistema desse absolutamente outro, porque o trabalhador não é só força de trabalho, ele também é uma subjetividade, ele tem sonhos, ele tem projetos, nada disso interessa para o sistema do capital. Então, apropria-se
dessa dimensão específica da alteridade, é o momento analético, para depois a força de trabalho transformada em trabalho morto, em valor, ela se torna um valor econômico que é movimentado dialeticamente dentro do sistema. Na ética da libertação do Dussel, há três critérios, você falou já disso: material, formal e factibilidade. Por que essa é uma ética das vítimas, partindo da negação da vida para afirmar direitos? E como que ela supera o universalismo abstrato e o relativismo pós-moderno? É uma ética das vítimas porque é uma filosofia da alteridade, né? E se a alteridade no Levinas ela é muito abstrata, né? Levinas era um judeu que foi levado para Auschwitz, passou pela experiência traumática, para dizer o mínimo, do campo de concentração, e o Levinas ele pensou o outro no máximo como o outro judeu oprimido pelos nazis, né? Mas é o máximo de concretude, de concreticidade da filosofia do Levinas. No mais, ficou o outro num plano muito abstrato. O Dussel, ele vai ver o outro do Levinas aqui na América Latina, em vários outros oprimidos latino-americanos, né? O latino-americano é um outro no sistema mundial, né? Porque é um povo, uma civilização dependente, subalterna, periférica, explorada, massacrada, dominada pelos europeus, agora pelos Estados Unidos. A mulher é uma outra em relação ao homem no sistema do patriarcado. E vejam, um sistema do patriarcado e um outro que é a mulher, né, que é dominada, explorada, oprimida por esse sistema. O jovem, a criança, o filho, é oprimido pelo pai. No plano da política, irmão e irmão se oprimem, né? Os membros de uma mesma comunidade, de uma mesma tribo, de uma etnia, de uma polis, um oprime o outro, um nega o outro, né? Então, essa filosofia da alteridade, ela aqui é uma filosofia do outro concreto. E na medida em que é uma filosofia do outro concreto, não dá mais para produzir uma filosofia de uma universalidade abstrata, né? É uma filosofia comprometida com esse outro concreto, com a mulher, com o jovem, com a criança, com o indígena, com o escravizado, com o pobre e o proletariado e o campesinato e a classe trabalhadora, de um modo geral, oprimida pelo capital. É um outro concreto, né? Então, qualquer pretensão de uma universalidade abstrata que coloque no mesmo balaio homem e mulher diante de um patriarcado, né, ou burguês e trabalhador num sistema capitalista, é uma filosofia de um universalismo vazio, né? Agora, por que ainda há uma reivindicação universalista? Porque todos somos seres humanos, homens e mulheres, né, burgueses e trabalhadores, todos somos seres humanos. E o universalismo do Dussel é o universalismo de quem reivindica o humanismo, a humanidade, né? E assim como Paulo Freire considera que não tem como o opressor ser o protagonista da libertação. Vai ser sempre o oprimido, o protagonista da libertação. E o ato de libertação não é um ato de opressão do opressor, é um ato de libertação, de afirmação de quê? De quem? Do próprio oprimido. Mas ao afirmar o oprimido, você não precisa diminuir o opressor. Você afirma o oprimido colocando ele no mesmo parâmetro do opressor. Somos seres humanos, temos direitos. Todos nós, né? É por isso que não é um universalismo abstrato, é um universalismo concreto e é universalismo. Parece uma consequência lógica falar de política da libertação,
Porque se você tem um outro concreto e você vai para as lutas concretas, como que você vê a relação do Dussel com os processos de constituição boliviana, os movimentos sociais da América Latina? Certo. Olha, o Dussel, ele é um teórico, né, um filósofo que se orientou muito pelo método do Marx, né, de partir do abstrato para o concreto, do simples para o complexo, mesmo que a realidade, tal como a gente conhece ela, não seja assim. A realidade é concreta, é complexa. Agora, nós, para compreendermos essa realidade concreta e complexa, precisamos forjar categorias, né, que são históricas e que começam com as mais simples, as mais abstratas e vão até as mais complexas e mais concretas. E o Dussel sentiu a necessidade, ao produzir uma política da libertação, de produzir algumas categorias novas. É claro que ele não reinventou a roda, ele se inspirou em toda uma filosofia política desde milênios atrás, né? E não só da filosofia política do Ocidente, porque o primeiro tomo da filosofia da política da libertação é a história mundial e crítica, e ali ele vai falar de filosofias políticas do mundo árabe, do mundo asiático, né? Um pouco da África também, vai mostrar como as filosofias helênicas são produto de uma civilização que nasceu de um berço africano, né? A Atenas Negra ela é real porque o Egito criou várias das cidades que depois se tornaram parte da civilização helênica, e isso significa que ele precisou fazer uma revisão histórica, né? E isso é muito heideggeriano, né? Mas com uma pitada levinasiana do outro, né? E o giro descolonial dizendo temos que olhar para além dos europeus, dos ocidentais, etc., para então produzir no tomo 2, no tomo 3 da Política da Libertação, as categorias, né, que já estão antecipadas nas 20 teses de política. Então, ele vai falar de uma potência e uma potestas, duas categorias que ele toma aí de filósofos como Spinoza e outros, né, mas ele vai ressignificar elas. Então, a potência, ela é o poder político geral que um povo tem, que uma civilização tem. E todo povo, ele se dá instituições para poder viver, se governar, que é a dimensão da potestas, né? A questão é que toda potestas, ela gera vítimas, às vezes voluntariamente, às vezes involuntariamente. E isso significa que há uma cisão dentro da potência, dentro do povo, que gerou aquelas instituições vigentes, né? Porque há um grupo dominante, um grupo que está satisfeito com as instituições vigentes, mas há um grupo que não está satisfeito. E há, então, uma cisão da potência. Forma-se o que ele chama de hiperpotência, né? Que é um grupo dos oprimidos pelas instituições vigentes, pela potestas vigente, que luta pela transformação das instituições estabelecidas, pela transformação da atual potestas numa nova potestas. Né? E aí tem dois momentos desse processo, um momento de derrubada das instituições vigentes, opressoras, e um segundo momento pós-tomada do poder, né? Que não é exatamente uma tomada do poder, mas uma retomada do poder, que o Dussel fala que o poder não se toma, que o poder sempre está com o povo, nunca deixa de estar com o povo, né? Ele só por vezes é alienado do povo e usado contra ele. Então, nesses momentos, o povo retoma para si o que é seu, que é esse poder,
né, derruba as instituições opressoras vigentes e estabelece um novo sistema de instituições, uma nova potestas. Só que essa potestas não é o fim da história, ela não é perfeita, ela não é o paraíso que não gera vítimas. Toda potestas, todo sistema concreto de instituições gera vítimas, né? E gera-se, então, um movimento infinito em que os oprimidos pelo sistema vigente, eles lutam por essa transformação e lutam se transformando numa hiperpotência, que se coloca como o povo concreto, né? O povo que luta pela transformação das instituições vigentes. Você tem uma contribuição que é essa apropriação da analética para pensar o direito, né? Você fala de uma analética social do direito, que é a contribuição que você traz. Tem um colega seu também que fez eu não sei como é a articulação entre vocês dois, essa questão de uma analética social do direito. Mas você, de certa forma, já falou como isso aponta para uma superação do fetichismo jurídico. Mas eu queria que você apontasse, descrevesse como o direito deixa de ser norma, mas luta pela vida na sua prática atual. Certo. A ideia de uma analética social do direito, ela é inspirada no Roberto Lira Filho, que produziu a ideia da dialética social do direito, né? E o Lira Filho é um marxista hegeliano, ou hegeliano marxista, há esse debate, que aponta que o direito não é produto da lei, das normas, etc., né? Ela é produto de uma sociedade que está em constante movimento, transformação, contradições internas, existem camadas, né? Uma sociedade internacional, uma sociedade nacional, uma sociedade local, né? Ou sociedades locais, nacionais e internacionais. E eu queria compartilhar também um outro episódio que eu tive com o Dussel, que foi, eu apresentei o diagrama da dialética social do direito do Roberto Lira Filho para ele. Ele não conhecia o Lira Filho, né? E ele olhou e falou, olha, é interessante, né? Agora, eu cheiro um pouco de Althusser nesse diagrama, porque tem uma cisão aqui que eu não concordo, que é entre infraestrutura e superestrutura, né? Eu até argumentei que sim, tem esse elemento e tal, mas o Lira Filho dizia que era só para fins didáticos, etc., mas que, na medida em que o Lira ele aponta instituições dominantes e contra instituições dos oprimidos, ele está falando um pouco de totalidade e exterioridade, aquilo que é o método da filosofia da libertação, o método analético, né? E ele falou, sim, concordo, faz sentido, né? Agora tem uma questão, nós temos que seguir o método do Marx. E o Marx tinha como método partir do abstrato e das categorias mais abstratas e mais simples para chegar nas concretas e complexas, né? E esse esquema que você está me mostrando está partindo da sociedade internacional, que é o mais complexo e o mais concreto que existe. Então, a gente vai precisar, na verdade, refazer esse diagrama, né, partindo do mais simples, do mais abstrato, né? E aí eu fiz um pouco desse esforço na minha tese, mas que não chegou a conseguir produzir uma teoria do direito completa, né? Mas eu tentei encontrar qual que seria a categoria mais simples e mais abstrata de todas, de onde partiria o direito, né? Entendendo que o direito ele não é a norma, né? O direito, na nossa perspectiva, é uma relação social intersubjetiva, né? E as pessoas produzem o direito para viver. Então, no final das contas, eu cheguei à conclusão de que a mesma categoria mais simples e mais abstrata que o Dussel usa para começar a política da libertação, que é a vontade de viver,
Então ele pegou uma categoria do Schopenhauer, misturou com Marx e falou por que os seres humanos se dão instituições? Eles se dão para poder viver. Nesse aspecto, inclusive, ele critica Weber e a noção negativa de poder político, né? Weber dizia que o poder é dominação de um sobre o outro, né? É uma concepção negativa do poder. Dussel vai dizer, não, o poder ele é um elemento humano para viabilizar a vontade de viver desse ser humano. Então, o ser humano, ele põe instituições, ele estabelece instituições para poder viver. Tá? Pois bem, eu usei isso para pensar que o direito, enquanto um conjunto de normas, né, o ordenamento, ele tem um momento anterior, que é a vontade de viver dos seres humanos, das sociedades concretas, né? E para viver, os seres humanos, eles fazem acordos, esses acordos são colocados em normas. Normas de uma Constituição, de uma lei, de um decreto, de um contrato entre partes, né? Então as pessoas querem viver, elas querem satisfazer necessidades do estômago ou da fantasia. E para poder viver, eles fazem pactos e estabelecem, a partir desses pactos, normas. E essas normas podem ser escritas, podem ser costumeiras, faladas, constitucionais, legais, infralegais, etc, etc. Como que isso se relaciona com a sua prática hoje? Como que você está fazendo hoje, seu trabalho hoje? Bom, eu sou advogado popular de movimentos sociais, sobretudo movimentos sociais do campo, camponeses, sem terra, etc. Já fui advogado de catadores de material reciclável, de sem-teto, enfim, dos outros concretos, oprimidos na nossa sociedade, na nossa economia capitalista, nosso sistema político, no patriarcado, etc., etc. Também sou professor universitário, né? E procuro produzir teoria e também produzir ações institucionais da universidade que abram portas, abram espaço para esses outros, né? E que a gente possa refletir sobre, por exemplo, as razões das desigualdades, né? Desde o lado dos mais desiguais, né? Dos pobres, dos oprimidos, dos esfarrapados, do mundo dos condenados da terra. E eu recebi, no final de 2024, um convite para trabalhar na Ouvidoria Agrária Nacional, que tem um outro nome oficial, que é o Departamento de Mediação e Conciliação de Conflitos Agrários, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, no governo federal, para trabalhar com, o nome diz, mediação e conciliação de conflitos agrários. E aí, então, hoje eu trabalho com os condenados da terra, literalmente, né? Alguns condenados pela justiça, que são presos, outros que são condenados sem processo, né? E são mortos, são atacados, têm suas casas destruídas, queimadas, sofrem ameaças, sofrem violência. Então, eu trabalho com esses outros concretos, né? Homens e mulheres e crianças e idosos do campo que lutam pela terra, que lutam pelo território, né? Porque também nos conflitos agrários a gente lida com quilombolas, povos indígenas, ribeirinhos, povos, comunidades tradicionais do campo de um modo geral, que a gente chama de povos dos campos, das águas e das florestas. E trabalhamos desde um lado, né, o lado desses povos dos campos, das águas e das florestas, né. É claro que o governo é um governo de todo o povo brasileiro, mas a gente trabalha para todo o povo brasileiro e, em especial, para os mais pobres, né, numa opção preferencial pelos mais pobres. Eu venho de uma
Comunidade Eclesial de Base da periferia de Curitiba. Eu sou formado numa SEB, então eu sei muito bem o que isso é na prática, né? Essa opção preferencial pelos pobres, até porque a minha comunidade é a comunidade Santa Edviges, a santa padroeira dos pobres e endividados. Então, tudo isso se confunde um pouco na minha história, na minha trajetória. É isso que eu faço hoje em dia. Quero resgatar um debate que a gente comentou antes e que é importante, que é o debate com o Miroslav Milovic, né? Que o Milovic tinha já essa concepção da produção da diferença, do outro, mas os dois se aproximam para o comunismo por caminhos diferentes, né? O povo com o rosto do Dussel, de um lado, versus a multidão sem rosto do Milovic. Dá para produzir diálogo entre essas duas? Dá para produzir diálogo com concordâncias, mas também com algumas discordâncias, né? Veja, primeiro que assim, minha admiração pelo Miro, que é como a gente carinhosamente chamava o Miroslav Milovic, é gigantesca, porque não é pouca coisa você ter um filósofo da Iugoslávia, que foi da Juventude Comunista da Iugoslávia, do grupo Praxis, né, que veio para o Brasil naquela crise, aquela coisa horrenda que foi a guerra da Iugoslávia dos anos 90, né, e acabou parando na Faculdade de Direito da UNB, super tradicional e durante um tempo assim bastante conservadora, né? Hoje mudou muito, melhorou muito, mas pensando o comunismo, né, e a hipótese comunista numa faculdade de direito no Brasil, isso não é pouca coisa, né? E o Miro, ele, nas aulas de pós-graduação dele, era sempre uma disciplina por semestre e ele nunca se repetia. Ele tinha uma trajetória e ele mostrava no começo do semestre, olha, nos semestres passados a gente trabalhou isso, isso e isso, então nosso caminho está sendo esse, agora nós estamos aqui e nós vamos chegar ali naquele ponto. O ponto onde ele queria chegar era o comunismo, e o comunismo pensado dentro da tradição do Tony Negri, do Antônio Negri, né, do Commonwealth, que é a última obra da trilogia dele, né? Império, Multidão e Commonwealth. Então, no Império, você tem uma análise de... O Antônio Negri chamava do Império sem o imperialismo, né? É um império fluido que produz uma massa oprimida disforme, que não tem rosto, muito a visão pós-moderna, né? Apesar de ser polêmica essa classificação, muitos negrianos não aceitam, né, serem taxados dessa forma, mas eu vejo uma inspiração pós-moderna na leitura do Império sem imperialismo, seria um império sem um centro produtor, né, da dominação mundial, que produz uma multidão disforme, que é um produto horrível de um império que é horrível, né, mas que não tem um rosto. Esse rosto não tem como ser identificado, porque é tudo muito fragmentado, é tudo muito fluido, é tudo muito complexo, diverso, né? Então, como é que você vai dizer que o povo brasileiro tem a cara de um homem branco, hétero cis, né? Não tem como. Mas essa leitura também vai dizer, olha, não tem como dizer que o povo brasileiro tem a cara de uma mulher negra, ou de uma mulher ameríndia, ou de um mestiço, enfim. Então é um povo sem rosto. E é um povo sem rosto que é a multidão que luta contra esse império sem imperialismo, sem um centro específico de poder, e a forma de chegar no comunismo é o bem comum, é o Commonwealth, né? E é interessante que, ainda que o diagnóstico do império sem imperialismo não seja o mesmo nosso da filosofia da libertação, e que a gente tenha várias críticas à multidão,
do povo sem rosto, porque nós vemos o povo latino-americano como um povo com rosto, mas não é um rosto, né? São vários. Assim como o povo africano, povo asiático, árabe, etc., é um povo com um rosto complexo, né? E esse rosto complexo, ele terá que produzir novas instituições jurídicas, econômicas, políticas, etc., que tenham essa cara, né? Que não é uma cara horrível, uma cara de um monstro, ou uma cara sem cara, né? Se é que isso é possível, uma cara disforme. É um povo com rosto, né? E apesar dessas diferenças, o lugar onde nós queremos chegar é o mesmo, porque o projeto do bem comum da humanidade, o Commonwealth, ele é o projeto do comunismo e é o projeto pelo qual nós lutamos juntos. Então, eu até escrevi um artigo dizendo que, na verdade, nós queremos chegar no mesmo topo da mesma montanha, mas escolhemos caminhos diferentes para subir essa mesma montanha, né? Então, ele foi pela linha do Negre, do povo sem rosto, da comunidade da diferença, e nós fomos pela linha do povo com rosto, do povo com história, do povo com uma identidade específica, definida, né, que tem que ser compreendida, respeitada, ela é concreta e, portanto, ela tem problemas, ela não é perfeita, ela é perfectível, mas é ela o ponto concreto, de base, para a construção desse projeto comum, né? E aí, sim, a gente pode transformar isso em coisas muito interessantes, como pegar o que é o projeto do bem comum dos fecheiros do oeste da Bahia, ou então dos indígenas das Tecorrás Guaranis do oeste do Paraná ou do Mato Grosso do Sul, né? Ou as diferenças para os povos Tupinambá da Bahia, ou então o comum dos quilombolas, o comum dos sem terras nos assentamentos, o comum dos ribeirinhos, dos pescadores, né? Porque nem tudo é comum, né? E o que é comum não é meu, não é seu, não é público, não é privado, é uma outra coisa, é uma outra categoria que a gente hoje tem dificuldade de entender o que é, mas é esse o projeto do futuro, é o projeto do comunismo. O Henrique, o Dussel não tirava foto sorrindo e vigiava as fotos para que não tivesse foto dele sorrindo. Não é verdade. Essa é uma anedota que eu ouvi falar dele, mas é justamente isso que eu queria te perguntar sobre esse cuidado que já me disseram que ele tinha pedido para apagar uma foto porque ele estava sorrindo na foto, ele não queria deixar essa imagem. Pode ser que naquele contexto, né? Mas, assim, tem uma foto. Eu não sei se ainda está publicado no site do IFIL, do Instituto Latino-Americano de Filosofia da Libertação, aqui do Brasil, da turma do Euclides Mance, lá do Paraná, da PUC do Paraná, que é uma foto gigante dele, assim, com um sorrisão aberto. Tem uma outra foto dele nas pirâmides do Egito, assim, que ele está exultante, assim, é um sorriso belíssimo. Então, assim, acho que é uma coisa de momentos. O Dussel, ele era, como todo grande filósofo, um pouco um gênio forte, né? Vamos usar esse termo diplomático, mas assim, de trato pessoal finíssimo. Eu nunca vi uma pessoa da estatura teórica como ele receber críticas e opiniões divergentes de uma forma tão respeitosa e interessada, porque ele queria te convencer da ideia dele,
E se você apresentava um argumento forte, para ele era uma maravilha, porque era um desafio intelectual. Então ele ficava numa alegria imensa, né? São raros os momentos que eu me lembro de ele ficar realmente mal-humorado ao debater ideias, enfim, aquilo que ele gostava de fazer, que era a vida dele, né? Essa pergunta é importante, porque eu queria justamente trazer para essa dimensão pessoal da honestidade da sua relação com ele. Por isso que eu fui falar dessa história, dessa anedota sobre o humor, porque quando a gente toma a filosofia como forma de vida, essas anedotas são muito importantes, né? Porque então é uma dimensão existencial que a gente não pode, talvez, trazer ou fechar na teoria. Tem uma dimensão. Deixa eu só comentar uma coisinha importante. Assim, o Dussel ele tem uma autocrítica importante que é a de que ele foi criado como um filósofo numa tradição eurocêntrica, né? Então, assim, ele não conhece profundamente a filosofia africana. Ele conhece profundamente os europeus, os gregos, o Kant, Hegel, Marx, etc., né? Então, ele mesmo reconhece, eu fui criado, fiz a faculdade de filosofia lá na Universidade de Cuyo, em Mendoza, tendo que aprender a filosofia do alemão, do grego, do latim, né? Então, e ele dizia, olha, vocês, essa geração sucessora da minha, essa nossa geração é a que tem a tarefa de resgatar essas filosofias que foram silenciadas pelo eurocentrismo, pela colonialidade do saber, né? E tratá-las não como melhores, mas muito menos como piores do que a filosofia kantiana, hegeliana, cartesiana, marxiana, etc. Elas são tão importantes quanto, né? E essa é uma debilidade do Dussel que não é culpa do Dussel, né? Ele foi criado dentro de uma tradição e ele levou muito tempo, muitas décadas para perceber, para superar o sono, né? Então ele dizia que ele superou o sono heideggeriano quando descobriu Levinas, e depois ele despertou do sono eurocêntrico quando descobriu e formulou, né, o giro descolonial. É curioso porque eu tenho amizade com Severino Goenha e com Filomeno Lopes, e na conversa deles o Dussel está presente, nos escritos dele o Dussel está presente, e o Apel também, porque eles falam assim, é ele que quis dialogar. Né? É curioso isso, porque lá a filosofia da libertação é elemento, é ferramenta, né? Então o espaço de conversação vai se ampliando. Eu queria te perguntar, eu sempre faço 3 perguntas, essas 3 perguntas você já respondeu na primeira conversa, então eu vou remeter o ouvinte para a nossa conversa sobre direitos humanos na América Latina. Lá eu te perguntei o que era filosofia, eu acho que a coisa não mudou tanto desde então, né? Mas eu sempre peço indicações, né? Eu queria perguntar o que você indica para os nossos ouvintes, pensando assim, se a pessoa quiser começar a estudar o Dussel, o que você indicaria, né? Eu indico começar com a Filosofia da Libertação, que é uma obra que ele escreveu logo após o atentado à bomba que ele sofreu na Argentina, que fez ele se exilar no México, né, e acabou não voltando mais. Ele perdeu toda a biblioteca dele nesse atentado e na fuga para o México, e ele escreveu meio de cabeça, assim, olha, eu preciso colocar aqui no papel as categorias centrais do que é a filosofia da libertação, né? Então, é um livro pequeno, de uma linguagem que não é tão difícil, né? Mas que também não deve ser subestimado, em que ele apresenta o passo a passo das 6 categorias centrais, né? Então, a primeira categoria é a proximidade, que é o momento do face a face, do eu e o outro, né? Depois é a totalidade, que é a categoria do sistema, né? E do movimento do sistema.
As mediações são a terceira categoria, que é a dialética, né? Então, a dialética, ela é um método de apreensão das mediações, do movimento dessa totalidade. A exterioridade, né, que é o outro, que é aquilo que está fora da totalidade. A alienação, que é a quinta categoria, que é a negação da alteridade pela totalidade por meio das suas mediações, né, e que negam a proximidade. E, por último, a libertação, que é a última e a mais importante categoria, em que o outro ele se afirma como outro, né? Então, se o cara a cara do sistema opressor negou o outro e como absolutamente outro, agora, no momento da libertação, esse outro rompe a alienação, né, e enfrenta a totalidade desde a sua exterioridade, e é na proximidade do cara a cara que ele se coloca. Aqui estou, né, e luto pelos meus direitos. Tenho fome, exijo que eu tenho que comer. Tenho sede, exijo que eu tenho que beber. Tenho frio, exijo que eu tenho que vestir, que eu tenha um teto para morar, e por aí vai. Essa é a primeira obra, né? Filosofia da Libertação. Aí, depois disso, eu recomendo 1492 para entender o que é a modernidade, né? Mas tem que, logo depois do 1492, ler o primeiro volume da Política da Libertação, porque é uma espécie de correção e um complemento do que é a modernidade para Dussel, tá? E aí depois, enfim, acho que aí dá para ir por vários caminhos. A ética da libertação é interessante, a coleção para uma ética da libertação latino-americana dos anos 70 é belíssima, né? Que eu acho que a ética da libertação dos anos 90 foi meio contaminada demais pelo debate com o Apple, né? Tinha uma preocupação muito grande ali de enfrentar Habermas, e aí eu acho que... Eu gosto mais do projeto da ética da libertação dos anos 70, do Dussel, do que essa dos anos 90, mas é muito importante, né? Porque é quando ele incorpora Rinke-Lammert e a dimensão da factibilidade, e ele mostra que uma ética estritamente material, como é a do comunitarismo, por exemplo, ela não é suficiente. Uma ética meramente formal de uma teoria da situação ideal de fala, do procedimento democrático, do momento transcendental, da fala livre, etc., ela também é insuficiente. Então, é uma ética tridimensional bem interessante. E agora, sim, não pode deixar de ler as obras sobre Marx, né? Os comentários desses 3, 4 obras do Dussel sobre a produção do Capital do Marx é a superação de um marxismo eurocêntrico, de um marxismo dogmático, de um marxismo que não é aquilo que Marx queria produzir, em termos teóricos. E em termos práticos e políticos também. Aquele marxismo que não gosta de gente e gosta de interpretar filme? Tipo isso. Tipo isso. Tá certo. Diego, então eu acho que se eu fosse fazer uma indicação, eu indicaria as pessoas para roubarem a analética social do direito, irem atrás da sua tese e procurarem lá, porque você abriu um projeto e uma ferramenta que pode ser utilizada e pode ser pensada. Você deveria desenvolver isso, porque eu já estou indicando para as pessoas irem atrás para roubar. Olha, não vai dar para roubar porque o bem comum não é apropriável de forma privada, né? Eu não pretendo patentear essa ideia, eu pretendo tratar ela como ela deve ser, que é uma criação livre, que assim como no movimento do software livre,
nada é de ninguém, tudo é de todo mundo, tudo é comum, e tudo está ali para ser aprimorado, trabalhado, desenvolvido. Então, por favor, trabalhem na analética social do direito. Vamos trabalhar junto nessa obra, coletivamente. Eu queria agradecer muito, então, a possibilidade de diálogo, deixar esse espaço aberto para o recado que você queira deixar para quem está ouvindo, o seu recado derradeiro dessa conversa. Olha, deixar um recado. Eu quero dizer assim que o mundo ele está passando nesse momento por um processo de transformação muito profundo. Compreender que o que é a modernidade, né, e que o domínio ocidental do mundo ele tem apenas 200 anos, coloca para nós o desafio de repensar toda a filosofia ocidental moderna, e de repensar o que é o tempo histórico que nós estamos vivendo hoje. Porque nós estamos vendo com nossos próprios olhos uma transição de poder mundial, né? E, na verdade, um retorno ao que foi durante muitos séculos e muitos milênios, né? Que era o Ocidente enquanto periférico, né? E o Oriente como o grande centro do mundo, né? Isso foi assim até os ocidentais bagunçarem esse coreto aí com a modernidade, com as revoluções burguesas, a revolução industrial, o capitalismo moderno, né? Mas eu diria que agora nós estamos voltando para o Oriente, estamos reorientando, como dizia o Gunder Frank, e isso traz para nós um desafio teórico tremendo, prático, político, enfim. Nós estamos num momento que, para os povos da América Latina, para o povo brasileiro, ele é único, porque nunca antes na história desse país a gente teve a oportunidade de ser um povo realmente livre. Nós fomos colonizados por europeus, nós fomos dominados pelos Estados Unidos, e agora, com a mudança do poder para a Ásia, isso nos dá a oportunidade de sermos, pela primeira vez na nossa história de fato, livres e soberanos. E isso não tem preço e a gente tem que aproveitar esse momento e dedicar cada minuto que a gente tiver, cada energia que a gente tiver para pensar e para construir o novo, né? Aquilo que é o povo novo que o Darcy Ribeiro tanto falava e tanto sonhava, e que pode ser um povo livre, autônomo, soberano, feliz, né? Não a nova Roma, né? Eu acho que o Darcy meio que errou um pouco a mão nessa figura, mas, enfim, o Brasil que ele pode ser e que ele será. Acho que esse é o recado. Tá ótimo, doutor. Muito obrigado.